Olá! A ideia hoje é conversar sobre os resultados do PIB do segundo trimestre. O IBGE mostrou que a economia brasileira sofreu os fortes impactos da pandemia e das necessárias medidas de isolamento no segundo trimestre do ano. É fato que a economia já vinha de um processo de retração no primeiro trimestre, que inclusive por esses números do IBGE, essa retração até foi maior que o inicialmente apresentado, com uma queda do PIB de 2,5%, sempre na comparação trimestral em termos dessazonalizados, e essa queda foi muito maior no segundo trimestre, com um número na casa aí de 9,7%. Olhando para a abertura do PIB, chama bastante atenção pelo lado da demanda a queda nos investimentos, uma queda superior a 15% em relação ao primeiro período do ano, e em segundo lugar o consumo das famílias com uma retração de 12,5%. O reflexo disso nós podemos observar pelos dados, pelo lado da oferta, uma contração muito forte do PIB industrial, e no PIB industrial, inclusive, uma diferença expressiva entre os segmentos, com a indústria de transformação sofrendo bastante, mas outras linhas também, como a própria construção civil. E o segmento de serviços, com uma contração também muito expressiva, aproximando-se de 10% nesse segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano, mas também com uma diversidade grande entre os subsetores, né? Nós conseguimos ver pelos dados que alguns segmentos foram bem resilientes, na verdade, na pandemia, como intermediação financeira, toda a parte de atividades imobiliárias, informação e comunicação, mas outros segmentos sofreram muito, como toda a parte de transporte e armazenagem, outros serviços que incluem serviços às famílias e o próprio comércio, com uma contração bem expressiva nesse segundo trimestre. Então foi um primeiro semestre difícil para a economia brasileira. A nossa expectativa é que no terceiro, inclusive com continuidade no quarto trimestre, a economia brasileira mostre uma trajetória um pouco mais clara de recuperação, recuperando, na verdade, uma parte dessas perdas observadas no primeiro semestre do ano. E as linhas que mais sofreram são as linhas que devem puxar agora mais, consumo das famílias e mesmo os investimentos. Agora, o ponto é que essa recuperação, ela tem um primeiro momento, que é um primeiro momento mais rápido, que a gente pode falar que é uma recuperação em V. Então, nós observamos que por causa da pandemia, muitas atividades foram fechadas, né, até pelas necessárias também medidas de isolamento, e com a flexibilização, a abertura dessas atividades, a atividade econômica, uma parte dela volta relativamente rápido. Mas há um segundo momento que nós na Tendências achamos que vai ser um segundo momento um pouco mais gradual, um pouco mais demorado, no qual essa velocidade mais expressiva inicial não deve ser mantida. Isso até por causa dos próprios efeitos mais permanentes da pandemia. Seja não só até pela própria pandemia que está aí, acaba limitando, sim, decisões de consumo e investimento, mas pelos efeitos permanentes, seja para empresas, que inclusive algumas já ficaram aí pelo caminho, pequenas e médias, seja também pelos efeitos no mercado de trabalho, que na nossa avaliação leva um tempo ainda para esse processo todo ser revertido. É fato que as medidas do governo, seja do ponto de vista de famílias, seja do ponto de vista de empresas, ajudaram bastante a atividade econômica nesse período, deram um bom suporte, mas nós sabemos que boa parte dessas medidas deixa de existir aí, principalmente a partir do final de 2020. Então, essa cautela que nós consideramos no cenário em relação a essa trajetória, especialmente olhando aí a partir do final de 2020, né? Deve ser um processo de recuperação um pouco mais gradual. E assim, a economia brasileira, na nossa avaliação, ela só deve voltar a operar no nível do PIB de final de 2019 no segundo semestre de 2022, ou seja, vai levar ainda um bom tempo para recuperarmos o patamar de produção de bens e serviços do pré-pandemia, na verdade, né, do final de 2019. Então, não será uma recuperação completamente em V.
Esse V acontece num primeiro momento, quando essa recuperação é mais rápida, mas o segundo momento, na nossa avaliação, será um segundo momento mais lento, mais gradual, e por isso a economia brasileira ainda precisa de um tempo relevante para recuperar a sua situação pré-pandemia. Bom, acho que é isso por hoje. Muito obrigada.